tantos desafios hoje no mercado de trabalho. Antigamente, a gente via o oposto. A gente via filas de pessoas em uma vaga, pleiteando uma vaga de emprego numa empresa. Hoje é o oposto. Hoje, você precisa quase que convencer a pessoa a trabalhar na sua empresa. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast, que é o podcast dos escritores da editora Chave Mestra. Aqui eu sempre digo que eu trago para a mesa de podcast só escritores parrudos, de qualidade, com muita história para contar, tanto pessoal quanto de suas carreiras, dos seus treinamentos, mentorias, de todo o trabalho que eles realizam com empresas, com pessoas físicas, enfim, de tudo que eles fazem e acontecem. E hoje não é diferente, tenho aqui comigo uma escritora e do livro que, tá com cheirinho de novo, viu? Nem foi lançado ainda no dia que a gente está gravando esse podcast, ainda não foi lançado, mas eu já mostrei para ela, ela já deu uma olhada na capa, já folheou e por ela disse que tá tudo ok. Então, quero mostrar para vocês o livro novinho que acabou de sair, Negociando com Sucesso, os segredos por trás dos grandes resultados. Essa é a capa lindona aqui, para vocês conferirem. E ela que está aqui com um capítulo. Deixa eu ler aqui, o título, para você, quando você for adquirir, o título Cultura, o fator invisível do sucesso empresarial. Eu estou aqui com a Camila Chaves e eu já falei aqui que eu tenho que colar o sobrenome. Camila Chaves Vondrasek. Tudo bom, Camila? Como é que você está? Tudo bem com você? Estou bem. Muito obrigada, viu, pela sua participação Obrigada, de hoje, por ter aceitado o nosso convite. Claro, eu que agradeço. E vamos falar bastante, né, para as empresas, para as pessoas, do tema do teu livro, que eu, aqui nos bastidores, achei muito importante, né? Eu nunca vi as pessoas falando sobre essa questão da cultura. Como que é isso para você, na tua visão? Antes da gente falar de todo o trabalho que você faz aí, como ela é especialista em recursos humanos e cultura organizacional. Então, fala um pouquinho do teu trabalho antes da gente falar do livro, dos seus sonhos, se você tinha um sonho de ser escritora. Conta Claro. um pouquinho, Camila. Bom, cultura organizacional como eu falei no livro, é um fator invisível. E eu resolvi estudar esse fator e compreendi que ele está ali alinhado a tudo que eu já trabalhei na vida, na área de recursos humanos. Então, hoje eu já atuo há 16 anos na área de RH, tenho uma consultoria. Nós trabalhamos para empresas no que diz respeito a recrutamento e seleção, até treinamento, desenvolvimento, gestão da cultura que existe lá dentro. E também ministro treinamentos para pessoas que querem desenvolver habilidades comportamentais, líderes, profissionais de RH que estão iniciando a sua jornada também. Então, como eu vim do departamento pessoal, eu vim da área burocrática, da legislação, consigo auxiliar esses profissionais que também vêm muitas vezes dessa área a fazer uma transição mais generalista de carreira, que é a carreira de recursos humanos em geral. Certo. Então, esse é o meu desafio no momento. Do dia a dia. Do dia a dia. E quando você foi chamada para escrever o livro ali, você foi convidada e você recebeu essa notícia e esse convite, para você já tinha esse sonho, você pensava, já sei o que eu vou colocar no livro, ou não? Não fazia ideia, na verdade não fazia ideia, nem queria participar de um livro. Está sendo uma surpresa mesmo eu estar aqui hoje e fico muito feliz por ter recebido esse convite, por ter aceito esse convite, aliás. Mas quando eu aceitei, a primeira coisa que me veio na cabeça eu vou falar sobre cultura. Eu não sei o que eu vou escrever, como eu vou escrever, mas eu vou falar sobre cultura. Justamente por isso, como você falou, não é um assunto muito falado, mas existe em todas as empresas e às vezes é um fator que faz a empresa fechar suas portas. E muitas vezes o empresário não sabe disso. Então, eu estou dedicando a maior parte do meu tempo para falar realmente sobre cultura. E você até fala, né? Acredito que a cultura organizacional é um pilar essencial para o sucesso e a longevidade de qualquer empresa. Porque você acredita que é desconhecido, você falou, né? Que é desconhecido para algumas pessoas, mas porque elas não sabem identificar exatamente o que é essa cultura
ou elas confundem com outras questões, porque acha que o financeiro, a gente falou até nos bastidores, né? O financeiro você consegue ali avaliar, pontuar onde que está entrando, saindo, e talvez essa questão não dê para, né, a gente avaliar, mensurar. Esse é o maior desafio, mensurar como eu estou, porque em toda empresa existe uma cultura. Ah, Camila, vem aqui que eu quero criar uma cultura. Não, ela já existe. Agora, o que acontece é que as pessoas não têm intencionalidade no que estão criando ali dentro. Então, se eu sou dona de um negócio e eu não tenho estratégia nos meus comportamentos, nos comportamentos de quem é líder, de quem tem influência dentro da minha equipe, eu estou deixando que esses comportamentos fiquem a cargo das pessoas que estão ali. Então, os meus colaboradores, eles vão se comportar de uma forma que eles acham que devem, porque não tem esse direcionamento. E aí que eu começo a perder um pouco do controle. Então, eu já encontrei empresários que me falaram, as coisas não estão andando do jeito que eu quero. Parece que eu me sinto um estranho dentro da minha empresa. Então, não é que falta cultura, mas falta as pessoas compreenderem que é um conjunto de comportamentos que existe ali. Você precisa identificar o que você deseja como dono, como gestor de empresa e trabalhar isso de uma forma intencional. Esse é o principal ponto, a intencionalidade. Tá. E aí você acredita que, na verdade, para trabalhar isso, eu preciso também ter esse conhecimento do que é exatamente a cultura. Exatamente. E o que é para você, eu sei que é muito amplo, né? Deve ser ampla a explicação, mas para quem está vendo a gente e que não entende, não tem nem noção do que seja, mas, como você disse, já existe naquela empresa, porque toda empresa já tem a sua cultura. Cultura, se a gente for olhar fora das empresas, todo ser humano, ele precisa se sentir pertencente a um lugar. Então, por isso que nós vamos à igreja, por isso que nós vamos a clubes, por isso que nós participamos de grupos, nós precisamos nos sentir pertencentes a algum lugar. E é isso até que nos identifica ali como ser humano, né? Viver em tribo. E cada tribo tem as suas características, os seus comportamentos. Então, se eu vou numa igreja hoje, eu tenho um comportamento que eu preciso ter ali, que não é o mesmo que talvez eu tenha em casa ou que eu tenho no trabalho. Então, para começar o entendimento, é um conjunto de comportamentos. Então, na minha casa eu tenho um conjunto de comportamentos. Se eu entrar hoje na sua casa, você me conheceu hoje. Se eu entrar na sua casa, nem bater na porta, já ir entrando, deitar no seu sofá, colocar os meus pés para cima, abrir a sua geladeira, ver o que tem de comida, ligar a sua TV, você vai gostar? Você acharia legal isso? Principalmente se eu acabei de conhecer, né? Já não gostaria, talvez, se conhecesse, dependendo da pessoa, que é a empresa, né? Entendi. Exatamente. E aí, o que acontece? Dentro da empresa é a mesma coisa. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, ali existe um conjunto de normas, de ideias, de valores, né? Então, é esse conjunto que determina o que é uma cultura. Então, a gente tem empresas mais inovadoras, que trabalham de forma mais inovadora. E se eu sou uma pessoa mais tradicionalista, eu posso ter dificuldade de me adaptar àquele ambiente. Então, se eu simplificar, assim, de uma forma muito clara o que a cultura é isso. É um conjunto de comportamentos que existe. E quando eu olho para a empresa, é o que eu permito e o que eu não permito que aconteça lá dentro. Então, tudo que acontece dentro de uma empresa é função do dono olhar para aquilo e falar, não, eu não permito isso daqui aqui dentro. Isso faz parte de uma decisão que é voltada à cultura e que às vezes as pessoas nem sabem, né? E quando você fala, na verdade, de permitir ou não, é esse posicionamento mesmo? É esse posicionamento, porque quando a gente vai fazer um trabalho de gestão da cultura, eu sempre aviso os donos ali, os gestores de empresa, os CEOs, que vai acontecer de pessoas saírem da empresa, vão acontecer desligamentos, quando ele começar a adotar aquela linha de pensamento, aquela linha de comportamento daquele momento em diante. Porque essas pessoas já não vão se sentir pertencentes àquele lugar. Que você falou. Que é o que eu falei da questão lá, que todos nós, né, nós somos de tribo. Então, vai ser, é normal. Então, muita gente, nessa mudança, às vezes se desespera. Ai, fulano está saindo. A ideia de você criar e adotar um comportamento ali dentro da sua empresa é justamente para atrair quem faz mais sentido, quem se enxerga naquilo, e quem não se enxerga naquilo vai buscar um outro lugar que faça mais sentido. Então, como eu falei antes, pessoas muito inovadoras e empresas muito tradicionalistas provavelmente não ficam.
Então, são questões que a gente enxerga lá no recrutamento, às vezes. A gente olha lá e fala, não, essa pessoa não vai dar certo aqui. Isso aqui é uma empresa muito tradicionalista, ela vem de uma empresa muito flexível, muito dinâmica, ela não vai se acostumar com o conjunto de comportamentos que existe aqui dentro. E quando você fala isso, eu vou eu vou tirar algumas dúvidas aqui também, viu, Camila? Por Que eu favor. falo aqui porque são as minhas dúvidas, que podem ser a dúvida de muitos. Por favor. Porque eu vejo muitas pessoas falarem isso. Ok, o RH, ele tem essa noção, e essa, claro, não é noção, mas essa experiência com isso. Claro, um RH bem treinado, você Sim. vai saber como fazer as melhores contratações, né? Uhum. Para que você contrate bem para depois não ter problema lá na frente. Mas a gente sabe que a realidade hoje é diferente de muitas empresas porque as pessoas nem consultam o RH. E é isso que eu falo, gente, se existe o RH, Uhum. a gente tem que passar pelo RH, Sim. né? Porque a gente vê que muitas indicações vêm por um amigo que indicou o outro, um funcionário que indicou e nem passaram pelo RH. E quando vão lá, vão levar só a contratação. Então, Exato. começa no RH. Como que é feito isso? Eu estou perguntando para você, eu sei que é básico, Claro. do básico para você, mas de repente é a dúvida de alguém. Como fazer isso? Eu sou um gestor. Eu tenho que ir primeiro ao RH e dar toda a descrição desse possível funcionário? O processo de recrutamento e seleção, de contratação, ele começa primeiro com o gestor falando o que ele precisa. Se isso já não está claro, né, se esse cargo já não está muito claro dentro da empresa, ele precisa chegar ao RH e falar o que ele precisa de fato. Se o RH já está minimamente estruturado, ele vai ter o básico de atividades que aquela pessoa vai fazer. Ótimo. Aí o diferencial do RH está onde? Está em ter uma visão mais sistêmica, mais estratégica, entender o perfil do gestor. Tem pessoas que não vão conseguir trabalhar com esse gestor. Podem ser tecnicamente fantásticas, mas não vai dar certo. Entender a cultura da empresa, que é aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, se eu consigo entender esses dois pontos aliados ao que a pessoa realmente precisa desenvolver ali dentro, eu consigo ter um processo seletivo mais assertivo. E as empresas não têm noção quanto de dinheiro que elas perdem em processos, em pessoas que entram e logo na sequência saem, né? E muitas vezes por uma ânsia de contratar rápido, de não dar Uma necessidade, tempo, uma necessidade. Né? E é assim, das vagas que eu já fechei, já foram muitas, né? Eu já tenho 12 anos que eu trabalho só com recrutamento, então 12 anos que eu já faço esse processo. As vagas que a gente fecha no desespero são aquelas pessoas que 3 meses, 4 meses na empresa já saem. Olha. E tem eu até, agora no curso que eu estou lançando, eu conto certinho quais são as despesas que as empresas têm e que às vezes ficam ali nas escuras, que elas não enxergam. Então, eu enxergo o valor da rescisão que eu tenho que pagar. Mas eu não enxergo o exame médico, eu não enxergo o uniforme, eu não enxergo o tempo do colega parar para ensinar o outro. Então, é um valor que vai literalmente para o ralo e muitas empresas não vêm. E voltando para o RH, o diferencial do RH mora ali. Ele se posicionar, ele ter um argumento claro, porque muitas vezes a gente quer mais brigar com o gestor. Eu sempre falo, o RH tem que ser amigo dos gestores e não brigar com os gestores. Sim. Mas ter um entendimento de como funciona aquela empresa. Eu tenho que ser um observador de fora. O RH, ele tem que ser essa pessoa que olha de fora e enxerga as coisas acontecendo ali dentro e pensa, bom, aqui essa pessoa pode se desenvolver. Aqui esse candidato não vai muito longe. Somado ao comportamento do gestor, se ele conseguir ter essa visão, com certeza ele está, assim, fora da curva no mercado hoje, de RH. Sim, né? Com certeza. Exatamente. E bom não, maravilhoso que venham pessoas como você para esses treinamentos, porque é de onde sai tudo, né? Porque se eu tenho um RH bem estruturado, é de onde vai sair tudo e a importância que se dá, que foi o que você falou. Você vai começar a entender que o seu dinheiro ele tem que ser muito bem colocado, porque é não só o valor da empresa, mas para cada pessoa, porque de repente não tem nada a ver aquela empresa com ela, né? Ela não serve nem para nenhum setor e não é nem servido, eu acho que até a palavra fica um pouco pejorativa, mas
ela Não se encaixa não se ali. encaixa, de repente, para aquela empresa. Porque a dinâmica é outra. Eu, por exemplo, venho muito de TV. Então, sempre foi muito corrido, muito agitado. Então, às vezes, quando eu estou trabalhando com alguém que está ali na calma, às vezes a pessoa pode interpretar como gestor que o outro está falando muito Sim. agressivo comigo. Então, as Aham. pessoas, às vezes, elas não entendem que foi o que você falou inicialmente. Não é só a questão de ser bom naquilo que faz e técnico. Tem que ter a questão comportamental e tudo isso é Sim. avaliado, né, pelo RH. Com certeza. Ou deveria, pelo menos, Deveria, né? E é ruim para a pessoa também. Essa pessoa que não está se encaixando ali, é péssimo para um profissional ficar em uma empresa que ele não vai evoluir. Então, eu sempre falo, sejam claros também na hora que for desligar alguém por falta de compatibilidade com a cultura da empresa. Para essa pessoa saber também. Então, é sempre um momento difícil para gestor, para RH, para quem faz Sim. demissão, mas quando há esse problema, tem que ser claro. Né? A gente Uhum. costuma dar muito rodeio na hora que vai fazer desligamentos, né? Então, isso também é um ponto que eu sempre bato nessa tecla. Eu falei, nós temos que ser sinceros, né? Sinceros quanto ao que faz sentido, principalmente relacionado à cultura. E essa questão de valores, né, de saber onde os valores eu digo, onde o meu dinheiro está indo, doendo no bolso mesmo da empresa, também é um diferencial de um bom profissional de RH. Então, eu sou contadora de formação. Então, eu sou um pouco fora da curva em termos de RH, porque normalmente a gente vem de outras áreas, né? Mas eu fiz ciências Vem do contábeis. ADM, vem de Psicologia, tudo, né? ADM, né? Só que isso me trouxe uma bagagem muito boa para interpretar e entender sobre a saúde financeira da empresa. Porque eu não posso fazer nenhuma ação quanto ao RH que não vá ter um retorno positivo para a empresa. E se eu não entendo isso minimamente, o quanto custa e o quanto retorna, eu não consigo também exercer a minha função com qualidade, eu não consigo ver resultados. Por isso também dessa dificuldade dos RHs enxergarem resultado no que fazem. Então, esse é um desafio também que eu tento colocar dentro dos nossos treinamentos, essa visão mais estratégica da cultura, esse entendimento básico de custo, de valor, de legislação trabalhista, né? Que a gente precisa, que é bem complexa, diga-se de passagem, a nossa legislação trabalhista, mas que vai fazer diferença lá, na carreira desse profissional. Ótimo. Você fala muito também aqui, você colocou, né, que a gente estava falando aqui nos bastidores e você colocando que, na realidade, hoje, dependendo, claro, da localização aí, do país, da cidade, enfim, mas a grande maioria é que sobre, na verdade, as vagas e faltem os trabalhadores, as pessoas que estejam, eu não sei se você falaria que estejam capacitadas para isso ou não, é porque as pessoas não se atualizam, o que você acredita que mais falta para que essas pessoas não estejam inseridas nessas empresas? O mercado de trabalho ele passou por uma mudança muito grande pós-pandemia. Então, como profissional de RH, estando mais à frente nessa área, a gente vê um comportamento antes da pandemia e agora outro comportamento totalmente diferente. A região em que eu resido, no Mato Grosso, sempre sofreu com falta de mão de obra. E nesse momento também continua sofrendo com falta de mão de obra. Então, cargos não são cargos operacionais, são cargos que exigem ali minimamente uma capacidade técnica que são os mais difíceis da gente fechar lá. Então, na minha visão, faltam algumas questões, é um somatório de pontos. Sim. Então, lá, a nossa região é uma região também que não é uma região com custo de vida muito baixo. Então, as pessoas, às vezes, não vão para lá porque é caro morar no Mato Grosso, né? Apesar de todos os prós que tem lá na região. Mas eu vejo também uma movimentação de carreiras que não existiam lá atrás. Então, existem jovens hoje que, se a gente pegar um corte de 10 anos atrás, eles estariam, talvez, sendo analistas dentro das empresas, né? Evoluindo ali numa carreira mais sólida de CLT, que estão em profissões na internet, que são influenciadores, ou, por exemplo, não existia Uber. Então, tem várias profissões que não existiam há 10 anos atrás. Sim. Então, essas pessoas estão indo para essas novas profissões, novas carreiras, e as profissões mais tradicionais estão sofrendo um pouco com isso. E aí,
esse é um dos fatores, né? Aí o outro fator, nós viemos de uma geração com muita informação presente, disponível, mas que pouco se aprofunda mesmo em alguns fatores, em alguns assuntos. Então, o estudo também é um desafio hoje. Quem é de RH tenta, de todas as formas, inserir programas de treinamento, programas de desenvolvimento dentro das empresas, para fazer com que as pessoas, pelo menos, né, incentivem elas a aprender ali dentro, porque também está sendo um ponto de desafio. A capacidade técnica, a capacitação técnica prolongada, principalmente dos jovens hoje, né? Então... E o que você falou é muito... eu não tinha parado para pensar, mas é muito comum hoje, né? De que muitas pessoas não querem mais essa questão da faculdade, de fazer, né? De ter uma profissão. Ah, não, eu penso isso depois. Então, os jovens hoje estão muito no... Vamos no que aquilo que está dando dinheiro, que está dando recurso, e nem sempre é o que vai trazer na carreira depois, né? Então, eu estou na profissão que está me dando dinheiro e hoje a mídia está muito assim, né? Sim. As mídias sociais, o trabalhar no mercado aí do marketing, enfim. E a gente tem visto, eu vi algo comum aqui, pontual, falando dos salões, por exemplo, coisas comuns. Salão de beleza hoje com dificuldade de ter manicures. Sim. Porque as manicures estão montando suas empresas para que seja tudo muito rápido. Então, os salões hoje, dificilmente... Eu vejo porque as pessoas falam, olha, quanto é difícil você contratar uma manicure. Antes era fácil. Uma recepção de um pet shop, uma recepção de serviços, né, mais cotidianos que as pessoas levam, né? O seu cachorro, um mercado... Difícil contratação de pessoas que antes era muito fácil. Sim. Os jovens queriam estar, né? Porque era muito mais... Hoje não tem isso. Então, você acredita que se esse gestor, porque a gente está falando de empresas menores ali, né? Vamos falar das empresas menores. Se esse gestor tiver esse posicionamento, para ele é mais prático para ele de visualizar não, quem eu tenho na mão e quem eu vou contratar para que seja um ganho para a empresa? Com certeza. Porque às vezes eles trabalham sozinhos, né, Camila? Sim. Às vezes é o gestor e mais umas 3 pessoas. Sim. E se ainda não acertar naquelas 3, aí que trabalha sozinho. Exatamente. E eu sempre falo, eu não vivo no mundo de Alice. Então, eu sei que faltam pessoas. O meu sonho seria, às vezes, fazer um processo seletivo ali com 10 opções para o gestor escolher o que mais faz sentido para aquela posição. Então, muitas vezes, o gestor, ele se sente ali pressionado a contratar, né, quem aparece, principalmente para esses cargos. O supermercado é desafiador, operador de caixa ali, as áreas de atendimento em si, vagas, carreiras que precisam trabalhar, às vezes, finais de semana, também tem seus desafios de contratação, domingo, né, corrido. Então, quando isso não for possível, ou seja, eu tenho ali as pessoas, não são as ideais, eu tenho ciência do que precisa, do que não precisa, eu sempre falo para sempre tentar pensar no plano B. Qual é o plano B? Desenvolva essa pessoa. Ela não é a pessoa ideal para aquele cargo, mas se ela está alinhada aos valores da empresa, à cultura da empresa, ela pode ser desenvolvida. E voltando a falar sobre cultura, eu falei, né? Cultura sempre vem em todos os aspectos. Que é o ponto também que você traz muito no livro, né? Exato. Que daqui a pouco a gente volta também para lá. Mas com tantos desafios hoje no mercado de trabalho, antigamente a gente via o oposto. A gente via filas de pessoas em uma vaga, pleiteando uma vaga de emprego numa empresa. Hoje é o oposto. Hoje você precisa quase que convencer a pessoa a trabalhar na sua empresa, né? E não adianta brigar contra o movimento do mercado. Se você constrói uma boa reputação alinhada à sua cultura, que é o dentro do RH a gente chama de marca empregadora, então se você alimenta aquilo, com certeza o seu papel de contratação vai ficar mais fácil. Então, se eu não consigo te oferecer as melhores condições de benefícios, os melhores benefícios do mercado, mas eu tenho um outro alicerce ali que me sustenta, a forma que eu te trato, como as coisas acontecem dentro da minha empresa, se é mais burocrático ou menos burocrático. Então, se essa minha marca, que é o que as pessoas falam por aí da minha empresa, é boa, com certeza eu tenho menos dificuldade de contratar alguém para a sua empresa, porque essa pessoa vai querer trabalhar lá.
Sim. Entendeu? Então, não é só dinheiro, não é só salário, né? Então, muitas vezes, esse gestor, se ele consegue também vender essa marca, vender essa cultura da empresa, aqui a gente tem um plano de carreira, aqui você pode crescer, aqui você pode se desenvolver, certamente vai ser mais fácil o papel dele lá na contratação de uma nova pessoa. Tá. E a gente tinha até comentado sobre alguns pontos, né, nos bastidores, e você falou muito sobre a questão da autorresponsabilidade, né, dos donos das empresas que têm algumas dificuldades. E você acredita que ainda tem muitos que não têm essa questão de trazer para si aquilo que só compete a eles, né? Sim, Ainda tem muito isso? tem. E assim, ninguém ensina um dono de empresa isso. Então, quando ele vai abrir uma empresa, ninguém ensina para ele esse tipo de coisa. Ninguém ensina RH para alguém que vai abrir uma empresa. O empreendedor, quando abre uma empresa, ele tem a ideia dele de negócio, o produto dele, né? E ótimo, porque ele vai dar 100% de si naquilo. E é por isso que é tão difícil, às vezes, ele enxergar que muitas vezes o comportamento dele está levando a empresa para um caminho que ele não está gostando. Dentro, hoje, das empresas, a gente tem, normalmente, empresas menores, o dono que tem esse papel muito forte. Uhum. Então, eu tenho clientes que o dono tem uma opinião muito, muito forte, ele é muito inteligente na hora de mostrar isso para as outras pessoas. Ele conseguiu criar uma marca empregadora muito positiva, tem valores muito sólidos dentro da empresa. Então, é a empresa que eu tenho mais facilidade de contratar pessoas. É a empresa com menos rotatividade. Então, rotatividade é a diferença ali de pessoas que entram e saem nas empresas, né? Tá. E o índice do Brasil, fazendo um parênteses aqui, é um dos maiores do mundo em termos de rotatividade. Caramba, isso eu não sabia, Nós desconhecia. temos uma rotatividade muito alta, principalmente no varejo e na construção civil. Então, são áreas que mais sofrem com isso. Isso. E onde eu acredito, você falando agora, é onde eu imaginei que talvez não tivesse tanto. Não, varejo e construção civil é o que mais sofre, na verdade, com entra e sai, né, das pessoas. Então, esse meu cliente, ele tem só que ele trabalha muito isso. Então, o comportamento dele, a forma como ele fala, a forma como as coisas são tratadas dentro da empresa, o que pode e o que não pode é muito claro. Ótimo. Então, isso é um bom exemplo de como eu consigo usar a cultura de forma estratégica. Só que até eu chegar nesse ponto, às vezes eu saio de um 0 a 100. E aí é o que eu falo também nas empresas. Não espere milagre. A gente não vai fazer algo hoje que amanhã vai mudar. Porque você vai precisar mudar um pouco a sua visão, você vai precisar entender melhor como as coisas funcionam, para depois as pessoas que estão ao seu redor começar a entender o que está acontecendo. Então, Porque de repente desculpa te cortei, Claro, não, mas pode falar. de repente aquele gestor, aquele empreendedor também já tem uma cabeça de muitos anos aí, uma visão dentro dele ali, que não foi nem passada para a empresa, né, para os funcionários, que já de muito tempo. Então, uns 40 anos naquele momento, naquela visão, 30 anos, e ele precisa mudar primeiro. Sim. Então, você vem para fazer essa, não é nem ajuda que a gente fala, mas é esse direcionamento, Exato. né, de como que primeiro ele tem que agir para que depois ele visualize daqui a alguns anos, né, aquele time, porque não é da noite para o dia, né, Camila? Não. E o meu processo vem justamente para trazer a visão do hoje. Então, eu trabalho com uma pesquisa, na verdade, eu aplico uma pesquisa, eu aplico alguns testes, porque eu gosto de mensurar. Eu gosto de trazer o abstrato, que é a cultura, para um gráfico, entender o que a gente... Palpável. Ali, né? Então, eu trabalho muito com uma pesquisa de arquétipos culturais, que vem não é minha autoria, né? Então, foram de vários autores que eu compilei essas informações. E eu vou para a empresa, faço esse levantamento, falo para o dono, ó, a gente está aqui. Então, vamos imaginar aqui que tem 6 arquétipos que a gente trabalha. E a sua empresa está apresentando, as pessoas que estão aqui estão enxergando que nós somos uma empresa que trabalha em prol do cliente. Então, todas as nossas ações são em prol do cliente. Aí eu falo para o dono, é essa empresa que você quer? Eu já apliquei também outros testes com ele naquele momento paralelo, né? Eu faço muito um trabalho a partir de valores. Então, eu entendo que
não só eu, os autores também, né? Mas que os comportamentos vêm dos nossos valores. Então, eu me comporto de uma determinada forma por valor A, B e C que eu tenho em mim. Quando o dono enxerga isso nele, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses valores do dono e das principais pessoas da diretoria ali que tem um papel de influência e vou desenvolver um projeto para ampliar esses valores para a empresa como um todo. Então, para refletir na empresa como um todo. E aí a gente tem um trabalho onde mostra para ele onde ele está, onde ele quer chegar e qual é o caminho para chegar até lá. Então, por isso que eu falo que não é milagre. Esse caminho, muitas vezes, pode durar 3, 4, 5 anos, até a gente chegar no que realmente quer. E é dependendo do tamanho da empresa, da complexidade do negócio também. Também tem isso, do número de funcionários, De de pessoas que estão ali. E esse meu outro cliente que eu falei, que eu comentei contigo, que tem uma cultura muito forte, já bem alinhada, ele trabalha no presencial e no remoto. Então, além de tudo, ele tem um trabalho remoto que envolve na atividade da empresa dele, e mesmo assim, ele consegue manter ali uma cultura muito forte. Então, quando a empresa cria um senso de comunidade, quando você fala assim, eu trabalho lá na empresa A, e as outras pessoas que estão ao seu redor falam, nossa, sério, que legal que você trabalha lá, pronto, é um sinal que você tem uma cultura forte dentro da sua empresa. Ótimo. E como que, de repente, quem está vendo a gente e pode tomar sua água aí, porque a gente ainda tem muita pergunta para você. Eu falo aqui que eu pergunto tudo para os escritores. E eu já fiz tanta pergunta que eu esqueci aqui do livro, vocês viram, né? Mas está tudo ligado aqui, porque ela fala sobre cultura. Exato. Mas como que você acredita que aquele gestor ou aquele diretor daquela empresa, quem pode procurar, por exemplo, o serviço de um consultor ali, de um treinador, de um especialista, como a Camila? Quem que vai tomar esse posicionamento? Você falou que geralmente é aquele gestor. Mas como que começa isso e quais são as etapas? Então, a Camila, ela fica ali fixa nesse trabalho durante todos esses anos, ou você faz o planejamento e as pessoas vão seguir isso e de tempo em tempo a Camila vai dar, segurar na Dá mão, um cheque ali. Um checklist. Como que é feito o teu trabalho, Camila? Então, depende do tamanho da empresa. Então, se a gente for falar sobre essa questão da gestão da cultura, eu desenvolvi um trabalho para empresas menores e um outro para empresas um pouco maiores. Então, nessas empresas um pouco maiores, eu implanto o projeto, implanto o plano de ação e, normalmente, ajudo o RH a implantar essas ações. Então, tem mais de 15 ações dentro de um escopo. É totalmente personalizado porque esse é um outro erro, tanto de RHs como a gente fala em cultura. É eu pegar lá a cultura, sei lá, da Coca-Cola e querer aplicar na minha empresa. Então, as ações que a Coca-Cola faz lá de pessoas, RH, gestão, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar na minha empresa. Que é a empresa da Camila, um mercadinho de 50 pessoas que atende lá no interior do estado. Não vai funcionar, porque as realidades são diferentes. Então, o nosso projeto é personalizado de acordo com aquela empresa. O segmento que ela está, a quantidade de pessoas que ela tem, o perfil da liderança. É uma liderança muito antiga, uma liderança que é mais flexível a mudanças. Então, tudo isso depende. E a partir daquele plano de ação que a gente apresenta, eu faço um acompanhamento. Ajudo a implantar, corrijo o que tiver necessário. Se alguma ação não fez sentido, a gente volta e começa de novo. E para empresas menores, a gente faz esse trabalho. Normalmente são empresas familiares, que daí o desafio é em dobro. Quando a gente começa a mexer ali e falar sobre comportamentos, é mais delicado em empresas familiares, né? Só que daí, nessas empresas menores, eu só dou o plano de ação, né? Aí depois, se precisarem, eu volto e tal. Para ver onde eles estão, se estão conseguindo caminhar. Exato. Mas daí o plano de ação é totalmente também personalizado à realidade deles, né? Certo. E muitas vezes essas empresas menores, eu falo que o RH é o dono, né? Ele mesmo tem que ser o RH da empresa dele, porque é pouca gente, não tem como contratar um RH.
Até nesse treinamento, nesse curso que eu estou desenvolvendo, eu falo de RH para todos. Eu falo de RH para dono de empresa, eu falo de RH para líder. Porque muitas vezes você não tem um setor dentro da sua empresa responsável por isso. Então, essas pessoas, elas precisam ter uma visão de RH também. Então, o plano de ação de um projeto de cultura, ele fica como guardião, o RH é guardião daquele plano de ação. É ele que tem que inserir as ações, coordenar. Vou dar um exemplo de uma ação, por exemplo. A partir de agora, como que a gente vai investir o nosso recurso em treinamento? Certo. Se lá na minha visão, se lá no meu projeto apareceu que eu sou uma empresa muito focada no meu cliente, então os meus recursos de treinamento e desenvolvimento vão ser voltados a um setor de CS, a um setor de olhar mesmo para o que o cliente está precisando. Tá. Marketing, eu vou investir nessa área, lá na ponta. Agora, se eu estou vendo aqui que a minha cultura é mais voltada para alta performance e resultado rápido, eu vou voltar o meu recurso de treinamento provavelmente para essas áreas que precisam de resultados mais rápidos. Vendas, né? Principalmente o setor de vendas ali, que tem que ser um pouco mais acelerado. E o RH precisa direcionar isso de acordo com aquele material inicial que foi apresentado. É, porque você dá... Nossa, gente, só de ouvir dá até uma paz, né? Porque você... imagina, Camila, você tá ali... como muitos donos das empresas, apagando o incêndio. Sim. É exatamente essa palavra, apagando o incêndio, porque ele já abriu sem a menor ideia do que é o RH. Sim. Ele já vai apagando cada incêndio dos funcionários. Tem uma equipe que muitas vezes ele mesmo precisa treinar e às vezes nem ele tem um treinamento. Então, é um desafio muito grande, mas que bom que tem pessoas como você, profissionais, especialistas, para direcionar. Então, como você falou, então tem tanto direcionamento ali dia a dia, quanto aquele pontual durante um tempo em que, agora está aqui com vocês. Sim. E, de repente, contratar novamente o teu trabalho para ter uma atualização aí e ver quais os pontos precisam, né, de melhoria e tudo mais. Agora, vamos lá para o livro. Como que foi para você, depois que você decidiu ali colocar, né? Tinha muito trabalho de tantos anos. Você falou quantos anos? 14? 16 anos. 16. É pouquinho, 16 viu, gente? Anos. Como é que foi para você, 16 anos aí, para colocar em poucas, né, páginas? E o que você pensou na hora de colocar? Claro, você já falou cultura, mas aqui, para quem vai adquirir teu livro, você colocou, porque eu vi que você colocou, é um passo a passo, é isso? A ser seguido mesmo pelo empreendedor ou qualquer outra pessoa que adquirir, ela consegue utilizar isso na empresa como um funcionário, por exemplo, ou não? Sim. Olha, foi um misto de pensamentos na hora de escrever esse capítulo. Primeiro eu achei, meu Deus, é muita coisa, o que eu vou escrever? Né? Mas quando eu comecei, eu queria ter mais caracteres, para poder passar o que realmente eu queria passar. Então, eu comecei o capítulo tentando trazer a pessoa para esse universo de uma forma mais clara, tirando os termos corporativos, cultura organizacional, né? Então, eu tentei trazer qualquer pessoa que leia o livro, seja ela um empresário ou não, um líder ou não, do RH ou não. Quando ela começar a ler o capítulo, ela vai começar a entender o que de fato é cultura organizacional. E eu sou uma pessoa prática. Eu gosto de dar ferramentas para as pessoas, eu gosto de dar alguma solução para elas. Até tem um café que nós promovemos lá no nosso escritório, que é o Café Raízes. Ai, que legal. O Café Raízes, ele acontece todo mês, a gente vai retomar agora 2025, né, que nós tínhamos pausado ele em novembro, para o final de ano. E no Café Raízes, o participante do café sempre sai com uma ferramenta. Uma forma de dar um feedback, um passo a passo de como implantar uma integração dentro da empresa dele, de forma gratuita. Legal. Então, ele participa do café, faz networking com outros empresários, outros profissionais e ainda sai com alguma coisa, uma ferramenta de lá que ele pode aplicar na empresa dele. E no livro eu não queria que fosse diferente. Então, eu montei um passo a passo no livro de como eu consigo ser mais assertivo nessa questão cultural da minha empresa, ou até mesmo quando eu sou um funcionário de uma empresa,
eu falo que nós temos que ter muita leitura de cenário. Então, a gente precisa identificar os aspectos que estão ao meu redor, que fazem parte da cultura daquela empresa, para eu conseguir me desenvolver melhor lá dentro. Então, no livro também, se você é um profissional, trabalha dentro de uma empresa, você também vai ter essa visão, esse olhar um pouco mais aguçado de entender o que está acontecendo ao seu redor. Ótimo, eu já estou tentando ler tudo aqui, ó, vai te perguntar tudo. Uhum. E você acredita que no passo a passo, porque eu estou vendo aqui, por exemplo, não vamos dar só um spoiler, mas aqui você fala muito, que é algo que eu acredito muito, talvez por ser da área de comunicação, mas você fala muito, comunique-se incansavelmente. Sim. Ainda tem muito isso, mas as pessoas, eu não sei, aí você me corrige, Claro. né? Você está na área. Mas ainda tem essa dificuldade das pessoas também delegarem, mas o meu chefe é assim, mas o meu, sempre para o outro, e não se autorresponsabilizar, porque o funcionário, ele tem ali, por mais que não venha do RH, ou não venha de um diretor, ou não venha de alguém que está acima dele, né? Essa cobrança, esse posicionamento, ele pode se autorresponsabilizar e falar, não, mas peraí, a minha função é essa, então eu vou fazer isso e vou levar para o meu superior as minhas ideias ou não? Isso que você fala de comunicação também? Sim, duas formas. Vamos falar primeiro dessa comunicação profissional, carreira. Então, esses usos que eu chamo de bengala, né, que quando falta autorresponsabilidade, as pessoas usam bengalas. Então, porque isso, porque aquilo. Nós falamos muito e ensinamos muito sobre perfis comportamentais. E eu também falo isso para profissionais. Eu faço mentorias também, então, nesses momentos eu falo, não use o entendimento que você tem do seu perfil como bengala. Eu tenho um perfil, comunicação passa longe do meu perfil, o influente passa longe. Então, se eu utilizar ele como bengala, eu vou dizer que eu não me comunico bem por conta do meu perfil. Mas você deve ter bastante o analítico. Oh. Tá vendo como a gente já sabe? Viu? Já começa... Ainda bem que eu também sou especialista em comportamento. Mas você não pode usar como bengala. Então eu não sou comunicadora, então... Pronto. Tanto é que você está fazendo muito bem seu papel aqui, viu? Como comunicadora. E isso acontece demais. As pessoas, elas justificam muito suas ações. Porque a empresa, porque o meu chefe, porque a faculdade. Então, a carreira é da pessoa. Eu falo isso, não terceirize a sua carreira. Ótimo. A carreira é sua. Mas a empresa não investe em mim. Ela não tem a obrigação de investir em você. A empresa faz isso como um fator positivo também para ela, porque senão não sobrevive, né? Mas trate a sua carreira como sua, não terceirize. Esse é um ponto da comunicação que eu falo. O segundo ponto que eu falo que tem que repetir incansavelmente é falando como dono, como líder da empresa. Não adianta eu falar uma coisa uma vez e parar. E não é só falar. Cultura é agir, é comportamento. Não adianta eu colocar um quadro na parede, sempre falo para os meus clientes, não adianta ter um quadrinho lá de missão, visão e valores, dizendo que aqui todo mundo é assim, assim, assado, e você ser o primeiro a não fazer aquilo. Então, palavra, né, o papel aceita tudo. É agir. Então, quando eu falo em comunicação, em repetição, é isso. Você precisa repetir incansavelmente um comportamento, algo que você quer que aconteça. Entendi. Então, quando você fala da comunicação mesmo, da expressão no modo geral mesmo, é de você, não só na fala, né, mas no agir para que as pessoas também vejam de você. Exato. Sim. Se eu cobro responsabilidade das pessoas que estão trabalhando comigo, eu sou o primeiro a ter que ter responsabilidade. Então, vou dar um exemplo. Você trabalha aqui comigo e todo dia você chega atrasada. Só você chega atrasada dentro da empresa. Eu sou seu gestor e eu não posso não chegar atrasado. Mas eu terceirizo tudo que era de minha responsabilidade para você. Eu delargo. Sempre falo. As pessoas não sabem delegar, elas delargam, né? Essa eu não sabia, vou tomar para mim já. É isso aí. Não delargue, delegue, né? Ótimo. E aí, que responsabilidade eu estou transmitindo para você? Que tipo de perfil responsável que eu estou transmitindo para você? De novo, aquela pessoa que chega atrasada não deve usar de bengala isso, né? Falar, mas meu chefe também não é responsável, então eu vou chegar atrasado mesmo.
Mas a gente fala sempre de dois lados, né? Eu preciso ser estratégico dos dois lados. O lado que está trabalhando, o lado colaborador, precisa ser estratégico em relação à carreira dele. Então, não use bengalas por isso. O lado gestor precisa ser estratégico por conta da empresa, crescimento da empresa, desenvolvimento de resultados. E você acha que sabe melhor do que eu, comunicação é estratégia. Então, a gente precisa falar de acordo com o que o outro entenda. Por isso que essa comunicação da cultura, ela tem que ser incansável. Não é só falar, a gente trabalha muito com imagens dentro das empresas. Todo lugar que nós pudermos repetir o que a empresa quer dizer, a gente precisa utilizar aquele lugar para repetir o que a empresa quer dizer. Uma imagem representa mais do que 1000 palavras. Sim. Então, é esse o nosso desafio também. Ótimo. A gente está quase caminhando para o fim do nosso Meu Deus, podcast. o negócio é muito rápido. Você quando viu? eu falo, Eu sempre falo que a gente, quando fica nesse bate-papo gostoso e que entra no assunto que vocês são mestres, né? Eu acredito que fica mais prático até para quem está assistindo. Sim. Porque não fica aquela coisa maçante. Não, aqui a gente traz, né? Deixa eu até arrumar aqui meu microfone que eu tô saindo, né? Deixa eu arrumar aqui. Quando a gente traz essas pessoas, os escritores, esses especialistas, a gente traz exatamente nesse foco de que eles tragam com uma facilidade maior, com uma praticidade maior, né? O livro, ele já por si só, ele é muito bom, porque eu falo que eu gosto muito do livro, porque eu rabisco, eu anoto. Eu adoro. Né? Livro é para isso, Não é? Eu impresso meus livros, eu falo, não repara. Já achei mais não uma. repara. Porque fora a canetinha colorida, né? Então, é muito bom para isso. Mas quando a gente tem em áudio e vídeo, o audiovisual aqui, vocês conhecem a escritora ou o escritor, vocês acompanham o jeito de cada um. E vocês têm uma dimensão maior daquilo que já está sendo tratado aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Camila, você já falou ali, né, do café raízes e de tudo mais, mas se de repente eu não te perguntei alguma coisa que eu deixei ali de fora e que é importante a gente falar para quem estiver vendo você, para quem estiver assistindo, e que não só queira contratar o teu trabalho, mas que você acha essencial dar de dica aí pro pessoal, que as pessoas acordem, e eu gostei muito quando você falou, né, de que a carreira é sua. Sim. Né? O posicionamento é seu, não dá para você só ficar pensando no que alguém te pediu dentro da empresa. Mas é o teu crescimento, né? É a tua imagem, é o teu nome, né? Exatamente. E é isso, assim, o mundo é muito pequeno. Eu falo na cidade onde nós estamos lá, nossa região é muito pequena, né? Mas o mundo é muito pequeno. Então, alguém sempre vai estar te vendo, alguém vai estar sempre observando o que você está fazendo. Alguém, em algum momento, assim como esse convite de escrever o livro foi uma oportunidade que aconteceu. Ótimo. E se tudo que eu fiz ao decorrer da minha carreira, eu tenho certeza que contribuiu para esta oportunidade. Então, primeiro como dicas, né, ter essa consciência de reclamar menos e se posicionar mais, ir atrás do que precisa fazer o que precisa ser feito. Eu me deparo muito, por isso até que a gente faz treinamentos para pessoas individuais, ótimo, pessoas físicas, né? Sim. Não só para empresas. Então, até a gente está com 3 turmas para esse ano já, para falar com aquela pessoa lá que, porventura, eu não estive na empresa dela, mas ela quer trabalhar no desenvolvimento dela. Que legal. Já nota que é uma pessoa que quer crescer. Que quer crescer, né? Imagina as empresas como não vão olhar para essa pessoa. Lindo isso. Até fazendo um outro parênteses. Quando a gente ministra treinamento dentro das empresas, sempre me perguntam, né, os contratantes, mas e se e se as pessoas não quiserem participar? Falei, ela já está te dando uma informação sobre ela. Ótimo. Você não precisa obrigar ninguém a nada. Se ela não participar, ela já está te passando uma mensagem. Ótimo. A comunicação que você falou. Comunicação. Então, alguém sempre está observando. Seja dentro daquela empresa, seja para uma próxima. Então, como dica principal de desenvolvimento, busque sempre manter o seu desenvolvimento em dia. A gente sempre tem uma coisa nova para aprender. Eu me deparo com líderes que são, às vezes, mais velhos, mas não têm maturidade suficiente. Então, as pessoas pegam muitas coisas para si e é o seu cargo, não é você. Os problemas são do seu cargo, não são seus. Então, trabalhar essa maturidade também é um ponto muito importante.
E quanto, agora, minha empresa, a gente tem, a nossa consultoria, ela trabalha para pessoas físicas, como eu falei, então nós ministramos treinamentos para profissionais de RH, para líderes. Eu faço mentoria com donos de empresa, com gestores nessa área mesmo de gestão, de RH, de liderança. A gente vai nas empresas de 5 funcionários, empresas de 500 funcionários, trabalhar cultura, implantação de RH, treinamento, pesquisa de clima, recrutamento e seleção. A gente faz tudo isso. Mas eu acredito que o principal, que nós, até pelos cafés, eu tenho muito isso comigo. Aí é a cultura da minha empresa que vem, né, da fundadora, que sou eu. De dar uma chacoalhada nas pessoas, sabe? Independentemente do que a gente está falando, que a gente está fazendo, levar uma informação nova. Acho que o nosso papel como RH é ser ponte entre empresa e pessoas. E eu tento ser sempre essa ponte entre os empreendedores e o mercado, o que está acontecendo no mercado de trabalho. As regras do jogo mudam a toda hora. Então, eu acho que o nosso maior desafio é continuar sendo ponte, né? Ótimo. Pessoas e empresas. E você até falou, que eu anotei aqui, quando a gente conversou nos bastidores, né? Você falou que o diferencial do RH está nos outros, porque às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Então, é você estar ali olhando para pessoas. Pessoas. Eu enxergo o meu resultado como RH, que por mais que, né, consultora, dona de empresa, professora, mas eu sempre sou RH, não adianta. Então, eu vejo o meu resultado como profissional de RH quando as pessoas que estão comigo se desenvolvem. Então, eu fico felicíssima quando alguém me fala assim, ganhei uma promoção e eu dei um treinamento para essa pessoa. Ou quando alguém mesmo que eu já geri times de RH, quando essas pessoas se desenvolvem, para mim, ali está o meu sucesso profissional. Então, quando algum aluno me pergunta alguma coisa, quando eu consigo ajudar alguém em alguma dúvida, ali está o meu sucesso profissional. E o RH, como um todo, eu acredito nisso, que se diferencia por isso. Então, quando você tem uma empresa que está indo super bem, você que é RH que está me ouvindo, se a sua empresa está indo super bem, aceite o mérito que também é seu. Às vezes a gente não recebe o mérito direto, mas você tem mérito nisso também. Comece a olhar para esse lado também. Isso é muito bom. Se eu pudesse, já ficaria aqui. Eu falo que todo escritor que traz aqui assuntos como esse, que para mim são novos, embora a gente saiba que cultura é muito falado, mas é algo que você trouxe hoje com uma nova visão, com um novo formato de que realmente a gente não para, às vezes, para pensar, né? A gente não, como você disse, não dá para a gente quantificar, a gente pode falar assim? Mensurar, né? Então, a gente não avalia dessa forma. E aí chega a Camila para trazer para a gente aí um assunto que, para mim, não é novo, mas com uma nova visão. Então, isso é tão importante porque você está lidando com pessoas e trazendo elas cada vez mais para perto e, de repente, não trazendo as que realmente não são para trazer. E isso não é negativo. Não. Isso é bom para até aquele funcionário, aquela pessoa, porque ela vai se encaixar em outro lugar. Com e certeza. Quanto que é difícil, às vezes, né, foi o que você falou, quanto que é difícil depois para as pessoas demitirem, é burocrático, tem todo um custo. Então, por que não fazer o contrário? Pensar primeiro em quem vai colocar, né? E um ponto só, uma observação. Muitos profissionais, às vezes, eles sofrem nas saídas. Toda saída é um sofrimento, né? Difícil. Mas eu já vi profissionais que tiveram muitos problemas, assim, pessoais, achando que o problema era com ele, né? Que pode ser que seja com ele em algum momento, mas trazendo muito a falta dessa clareza, né? Você está sendo desligado porque não faz mais sentido para o nosso formato de trabalho aqui. Eu tenho certeza que traria mais alívio para essas pessoas e faria com que a carreira delas, sabe, não ficasse parada, travada, enfim. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande dos RHs também conscientizarem as empresas nesse aspecto, né? Certo. Então, na minha visão, demissão humanizada não é você entregar um balãozinho, uma caixa de bombom, do jeito que às vezes a gente vê no LinkedIn. É você ser claro, é você ser honesto, é você ser transparente, é você agir com respeito com quem está do outro lado da mesa, né? Então, porque muitas vezes isso é difícil, né? É difícil, fazer. Não é fácil. E aí a pessoa achando que vai estar
né, ajudando aquela outra pessoa e, na verdade, às vezes pode, né, impedir com que ela cresça, né? E demissão não é momento de feedback. Não é momento de você falar que você Ótimo. é muito boa, nossa, você contribuiu muito com a nossa empresa. Primeiro que se você está dispensando ela, algum sinal você já deu que ela ia ser dispensada em algum momento, não Sim. foi novo. E segundo que não é aquele momento é para você ser respeitoso, objetivo, né? Ótimo. Quanto menos você falar, mais fácil é o processo. Vamos Ótimo. resumir assim. Ai, muito aprendizado. E eu quero só que você deixe, claro, suas considerações finais, mas eu quero deixar a tua frase final aqui Sim. do livro, Uhum. que eu achei que é muito legal, ó. Sua equipe é seu reflexo no espelho. Cabe a você julgar se a imagem refletida é a que gostaria de ver. Camila Chaves Wondrasek. Vondrasek. Agora eu vou decorar. Vai. Porque em breve teremos o lançamento. Eu também vou apresentá-la aqui na nossa editora. Ela que vai falar mais ainda do livro, vai fazer seus agradecimentos em breve, né? Vai trazer aqui a família. E a gente tá, assim, muito feliz porque é um dos livros que a gente traz de diversos, né, diversos assuntos, mas é um dos livros que eu acredito que impacta muita gente, que tá começando, porque quando a gente fala do mundo de negócios, do mundo empresarial, as pessoas ainda têm dificuldade, elas só saem abrindo, foi como a gente falou, a gente só sai abrindo a empresa. Aí eu sei que eu quero abrir a empresa, mas depois aí tem que voltar às casas e poder entender como que é negociar com sucesso, né? E tá aqui então o livro, eu quero indicar para você, Negociando com Sucesso, os segredos por trás dos grandes resultados. Eu aqui que estou com a escritora Camila e ela vai deixar algumas considerações finais aí para o nosso público. Camila, a câmera é sua, viu? Eu falo que é a câmera do puxão de orelha, da dica, de tudo. Essa é sua, fica à vontade. Acredito que, só pegando o gancho do que você já trouxe, é normal as empresas abrirem e elas precisam abrir. A gente trabalha com uma pirâmide que elas estão sobrevivendo e está tudo certo. Então, se você está me ouvindo e está no desespero, está tudo certo. Né? É normal, as empresas precisam funcionar, precisam vender e muitas vezes não tem como parar, analisar, né, alguma situação ou outra. Mas que vai chegar esse momento, porque é o momento que você vai querer dar um salto maior na sua empresa. Ótimo. E é aí que entra daí o nosso trabalho e a nossa ajuda nesse sentido. E assim, essa frase eu escrevi porque é exatamente o que acontece até dentro da nossa casa. Nós somos o reflexo das pessoas que a gente mais convive. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre cultura, olhe para sua casa. Como que as coisas funcionam ali, como que é o seu comportamento com a sua esposa, com o seu esposo. Ali vai estar a sua resposta, né? E o meu papel, eu coloquei já como minha missão, é levar justamente essa clareza sobre cultura para as pessoas. Nas empresas, para os profissionais que estão num processo de liderança. Um líder precisa entender o que acontece ao seu redor dentro da empresa. Então, se você é líder que está me ouvindo, entenda como funciona também a sua empresa antes de tomar uma decisão, antes de pegar para si, às vezes, alguma coisa, né? Ótimo. Então, o reflexo é esse. Olha no espelho que você vai ter certeza que vai estar acontecendo. Quero agradecer muito mesmo, Camila, novamente. Eu aqui, claro, em nome da jornalista Débora, mas também em nome da editora Chave Mestra, Rogério Vale e Raquel Medeiros, eles que estão com esse trabalho aí, trazendo tanta gente assim importante, passando mensagem para muitas outras pessoas, né? E quero que você também, antes de eu me despedir da Camila, que você entre na nossa descrição aqui no YouTube. Então, se você está vendo esse vídeo pelo canal da editora Chave Mestra, vai ter na descrição o contato da Camila, que é o Instagram. Depois você pode pontuar aqui pra gente, se eu não falei errado. Mas tem também no livro, vai ter também o contato para que você fale com ela para adquirir o seu exemplar. Então, você pode adquirir o seu exemplar, não conseguiu, de repente, o contato, ou às vezes não retornou ali a tempo, enfim, pode entrar em contato com a editora também. Vai estar tudo aí, o nosso @, pode entrar em contato que a gente fala também com ela
passa seu contato e você adquire seu livro. Então, muito obrigada, Camila. E as portas estão abertas, viu? Quando quiser voltar, porque tem assunto ainda, viu? Nossa, tem. Mas eu que agradeço, viu, Débora? Agradeço estar aqui, é uma honra para mim. E de uma coisa que eu gosto de falar, e se, né, eu continuaria aqui mais uma hora tranquilamente falando. E é muito bom quando a gente ouve de especialistas, de pessoas que gostam do que fazem, porque a gente está sempre aprendendo mais. É gostoso o clima e foi o que você falou, você já é educadora, você já é professora, você já faz esses trabalhos. Então, a gente fica crescendo, né, de conhecimento. Isso é muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? E você que esteve comigo até agora, eu quero te agradecer também. Compartilhe esse conteúdo, viu? Compartilhe esse material com mais outras pessoas, com quem você conhece, que tem a sua empresa ou não, que quer negociar com sucesso, que quer aprender aí o passo a passo, não só ali da comunicação que a gente citou aqui, mas tem muitos outros detalhes ali que a gente não falou tudo aqui, que era só um spoiler. Então, eu quero te agradecer. Confira não só esse episódio aqui completo para você compartilhar, mas vai lá também atrás, tem bastante conteúdo. E eu espero você nos próximos. Obrigada, até lá!